Olá, sejam bem-vindos! Já pararam para pensar como uma única crença, uma coisinha que a gente acredita sobre nós mesmos pode mudar completamente o rumo da nossa vida? Pois é sobre essa ideia poderosa da pesquisadora Carol Dweck que a gente vai mergulhar hoje. Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz? Por que tem gente que encara um desafio e cresce com ele e outras pessoas que simplesmente travam? O que será que separa esses dois grupos? É talento? Sorte? Talvez? Olha, a resposta parece ser bem mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. E aqui que entra a grande sacada da Dweck. Ela descobriu que tudo se resume a duas mentalidades, duas formas opostas de enxergar o mundo que acabam ditando como a gente lida com tudo, especialmente com o sucesso e, claro, com o fracasso. Vamos começar com a primeira, a mentalidade fixa. Pensa assim, é como se a pessoa acreditasse que nasceu com um pacote fechado de qualidades. Inteligência, talento, veio de fábrica e pronto, não muda. Para quem pensa assim, a vida vira uma eterna prova, sabe? Cada momento é uma chance de provar que se é inteligente, que se é talentoso. O medo de parecer incapaz é gigantesco. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem a mentalidade de crescimento. É o exato oposto. Aqui, a ideia é que talento e inteligência são só o começo, sabe? Ou o ponto de partida. O que importa mesmo é que dá pra desenvolver essas habilidades com esforço, com dedicação. E isso, gente, muda tudo. Cria um amor por aprender, uma baita resiliência, um desafio deixa de ser uma ameaça e vira uma oportunidade de ficar melhor. Quando a gente coloca as duas lado a lado, as diferenças ficam chocantes. Para a mentalidade fixa, ter que se esforçar muito é quase um atestado de que não se tem talento. E o sucesso dos outros, ameaçador. Já na mentalidade de crescimento é o contrário. Desafios são bem-vindos, o esforço é o caminho para ficar craque em alguma coisa. E ver alguém se dar bem, puxa, é uma inspiração, uma lição a ser aprendida. E o mais interessante é que isso não fica só no trabalho ou nos estudos, não. Vai parar até nos relacionamentos amorosos. Pensa bem, quem tem a mentalidade fixa tende a procurar alguém que o coloque num pedestal, que o adore. Já quem tem a mentalidade de crescimento quer outra coisa, quer um parceiro que desafie, que ajude a trabalhar nos pontos fracos, que incentive a aprender. E agora a gente chega no ponto mais crítico de todos, o verdadeiro teste de fogo para qualquer mentalidade. Como é que se lida com o fracasso? Porque é aqui que os dois mundos se separam de vez. Para a gente entender o peso disso, vamos pegar um exemplo real e bem trágico. A história de Bernard Loiseau. Ele era um chefe francês simplesmente genial, um dos melhores do mundo que tinha alcançado o topo do topo, as 3 estrelas Michelin. Só que aí começaram a surgir boatos de que ele poderia perder uma das estrelas. E para ele isso não foi só um contratempo, foi um veredito, um carimbo de fracassado na identidade dele. Pro Loiseau, o fracasso não era sobre algo que ele fez, era sobre quem ele era. E a pressão de ter que ser o gênio o tempo todo ficou insuportável. Agora, vamos para um contraste brutal. Imagina ouvir isso, você é uma piada. Foram exatamente essas palavras que uma lutadora chamada Miranda ouviu depois de uma derrota feia, bem no comecinho da carreira dela. A Miranda podia ter engolido aquilo como um veredito final, né? Fim de jogo. Mas não. Ela pegou aquelas palavras horríveis e transformou em combustível. Decidiu que ia provar o contrário com dedicação e muito esforço. E o resultado? Ela não só ganhou uma medalha olímpica, como depois foi estudar na faculdade de Direito de Yale, uma das mais difíceis do mundo. Para ela, o fracasso foi o ponto de partida. Percebem a diferença? Tudo se resume a como cada mentalidade enxerga não só o fracasso, mas o próprio ato de se esforçar. É um sinal de fraqueza ou é o único caminho para se tornar mestre em alguma coisa? É isso. Para quem tem a mentalidade fixa, ter que ralar muito é quase vergonhoso. A lógica é mais ou menos assim. Ué, se eu fosse bom de verdade, talentoso mesmo, eu não precisaria me esforçar tanto. Os gênios nessa visão não se esforçam, eles simplesmente são. Só que isso é um grande mito. A história prova isso o tempo todo. A gente pensa no Thomas Edison como o gênio solitário que inventou a lâmpada, certo? Errado. Ele tinha um laboratório gigante com uma equipe de 30 assistentes. E o Mozart? As obras geniais dele que a gente conhece hoje só apareceram depois de mais de 10 anos de muito trabalho. O esforço não diminuiu a genialidade deles. O esforço criou a genialidade deles. E aqui vem a melhor parte disso tudo, a notícia mais importante. A mentalidade que se tem, ela não é permanente. Não é uma sentença. É uma escolha. E dá pra mudar.
Lembram daquele filme, O Feitiço do Tempo? O personagem fica preso, vivendo o mesmo dia, de novo e de novo. No começo é um pesadelo, mas aí, uma hora, a ficha cai. Ele percebe que aquele dia infinito não é uma prisão, é uma chance de aprender e de virar uma pessoa melhor. Ele muda a mentalidade dele e se liberta. A gente pode fazer a mesma coisa. Tá, mas como se faz essa mudança na prática? Bom, o primeiro passo é ouvir. Começar a prestar atenção naquela vozinha interna da mentalidade fixa. O segundo passo é sacar que aquilo é só uma voz e que existe uma escolha. Não é preciso acreditar nela. Terceiro, responda. Discuta com essa voz, mas usando a lógica do crescimento. E o quarto, o mais crucial de todos, haja de acordo com a mentalidade de crescimento. No fim das contas, a escolha entre uma mentalidade e outra se resume a uma pergunta bem pessoal. Quando olharmos para trás na vida, o que vai dar mais orgulho? Pensar, eu poderia ter sido tanta coisa, ou poder dizer, eu dei tudo de mim por aquilo que era importante para mim. A resposta para essa pergunta, ela define o caminho que a gente vai seguir.